Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 2, versículo 5. Diz assim: E respondi ao rei, Neemias respondendo ao rei: se for do seu agrado, rei, e o seu servo puder contar com a sua benevolência, a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa o quê? Reconstruí-la. Se você pegar o capítulo 1 e vindo para o capítulo 2, nós vamos lembrar que Neemias estava muito bem hoje, naquele tempo, lá no palácio com o rei. Ele era copeiro do rei, estava próximo do rei o tempo todo, estava nos melhores ambientes de um palácio, pastor João, porque ele poderia até lá na cozinha, na copa, mas ele estava onde o Senhor comia, à mesa. E nós precisamos lembrar uma coisa, queridos, que Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar ou de reconstruir. Como eu disse na quinta, Satanás e às vezes as pessoas que estão à nossa volta, depende, mas às vezes tem, eles estão fazendo de tudo para que você não recomece. Eles estão fazendo de tudo para não ver você bem. Eles estão fazendo de tudo para você não voltar para o Senhor. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tem gente aqui na igreja hoje, presta atenção em mim, em nome de Jesus. Tem gente aqui na igreja Ceifa hoje que está precisando recomeçar com Deus. Mas eles pensam que falar de recomeçar com Deus é vir à igreja. Igreja não tem nada a ver com recomeçar com Deus, não, irmãos. Igreja é um lugar onde nós nos reunimos para estar em espírito e oração com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. Então tem gente que fala, você precisa recomeçar, então você tem que ir à igreja. Não, você precisa ir até Jesus. A igreja é consequência daquilo que você vai fazer quando você decidir por recomeçar por Jesus. Porque se você primeiro quiser ir à igreja, você está botando Jesus em segundo plano, que ele tem que ser o primeiro. A igreja não vem em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar é Jesus. Vocês estão entendendo? Amém. Então Deus nos dá a oportunidade de reconstruir. E Neemias soube que a cidade e os muros da cidade, Ju, estavam destruídos ou derrubados, e as portas, os portões estavam também destruídos pelo fogo. E Neemias, estando lá no palácio, numa conversa com o rei diz: o que aconteceu, Neemias? Ele disse: meu rei, quem me dera que eu pudesse voltar aonde os meus pais foram sepultados, aonde a cidade foi destruída, está sendo destruída. Um homem que era copeiro, que nem engenheiro era e nem construtor, pedindo para que pudesse voltar para reconstruir. Satanás não quer que você tome essa decisão. Ele não quer que você reconstrua o seu casamento. Ele não quer que você reconstrua a amizade. Ele não quer que você reconstrua a sua intimidade com o Espírito Santo. Ele quer que você continue na mesmice que você vem vivendo desde o ano passado. E aí me faz lembrar o que a pastora Marli também lembrou na escola dominical, do vídeo que o nosso bispo Eliel deixou para nós, que eu botei lá no grupo. Não sei se você assistiu, né, irmão? E ele disse que 2020 passou, mas as nossas lutas, queridos, elas continuam.
As lutas continuam. Nós precisamos continuar em oração, com as armas espirituais prontas para a guerra. E aí, o que Neemias faz? A palavra vai dizer que então é que ele se levantou. Para começar a reconstruir, precisa ter algumas atitudes. E uma delas é se levantar, decidir, tomar decisão. Eu brinco que tem gente que fala assim: vou fazer, segunda-feira começa a dieta. Começa segunda não, irmão, começa a terça. Eu falo assim: não vou começar a segunda não, vou começar a terça. Por que terça? Porque todo mundo fala segunda, então vou começar a terça. Precisa haver uma decisão. Eu estava falando com o Ministério de Louvor hoje aqui, que é algo que às vezes eu falo para os casais. E eu até esqueci de falar isso para ele. Eu falei: gente, vocês comigo, nós somos como se fosse um casal. Nós estamos aqui um pelo outro. Porque tem casal que ele não está um pelo outro, ele está um contra o outro. É um Satanás que entra na vida do marido, ou um Satanás que entra na vida da mulher, que eles decidem a estar um contra o outro. E é contra isso. O fulano faz isso, ele é contra. A fulana faz aquilo, ele é contra. E faz aquilo outro, ele é contra. Aí depois vira, não, ele faz isso, ele é contra. E ele faz isso também, ele é contra. Aí tudo é contra. Todo mundo se torna contra. Aí de vez em quando Satanás quer bater isso lá em casa, eu digo assim: ô Paulinha, deixa eu dizer uma coisa, nós somos um contra o outro não, nós somos pelo outro, tá lembrado? Aí eu estava dando umas instruções para eles aqui, que às vezes eu falo assim: olhem para mim que eu ajudo. Eu não sou contra vocês, eu sou a favor de vocês. Porque às vezes eles ficam com medo de olhar para mim e eu fazer cara feia para eles. Entendeu? Aí nós precisamos nos levantar e decidir, agir. Mas entenda uma coisa: para acontecer isso, você tem que lembrar que você precisa sair do seu comodismo. Vai emagrecer ficar sentado no sofá? Não. Vai cair dinheiro do céu? Não. Vai ficar inteligente se não pegar a mão no livro? Não. Só vai ficar rico se, né? Eu joguei na Mega Sena esse ano, né? Quantos jogaram aqui, irmãos? Olha, quase que eu pego um, irmão. Olha, quase que eu pego um. Então, crente não fica jogando na Mega Sena, porque a Mega Sena, queridos, não vai te proporcionar aquilo que Jesus pode te dar. O dinheiro faz muito bem. Diz que o dinheiro não é tudo, mas ele faz muito bem. Mas você tem que estar apoiado em Jesus. Então, nós precisamos decidir sair do comodismo. Então, Neemias estava no palácio tranquilo, irmão. Vamos pensar que os palácios de antigamente não tinham ar-condicionado. Mas vamos botar ar-condicionado no nosso palácio hoje? Tem ar-condicionado no palácio. Entendeu? Tem comida boa, pastor João. Antes era só aqueles negócio, trem lá, um pão sem fermento. Hoje tem açúcar, tem gordura, para você ficar gordinho, ficar gostoso. Você bota Nutella e pai, que delícia, Nutella. Ninguém me deu um chocolate de Nutella, um negócio de Nutella. Ninguém me deu. Tem Nutella, sei o que, tá lá. Ele, João, quietinho lá na dele, trabalhando pertinho do rei. Mas ele decide voltar e fazer algo que ele nunca fez. Reconstruir, tomar atitude de imposição nas coisas do Senhor, irmãos. E teve gente que foi contra, isso que eu quero dizer. Tem gente que vai ser contra você quando você decidir ou recomeçar ou reconstruir. Eles vão ser contra. Ai, como assim reconstruir um muro? Você é maluco? É igual disseram para Noé: construir uma arca? Você é doido, rapaz? Você não é nem construtor, você não é engenheiro, você não é arquiteto, você não é nada, você vai construir uma arca. Tá maluco? Ele disse assim: eu vou fazer. Neemias sai em busca para reconstruir os muros. Mas agora, o que significa muro para nós, irmãos? Alguém fala aí. O que significa muro?
quando a gente constrói os muros na nossa casa hoje, a gente constrói para quê? Para ter segurança, para ter proteção. Você está protegendo tudo aquilo que está por dentro dos muros. E é por isso que eu estou louco para que o Senhor me dê condição de construir lá no condomínio, porque lá não vai ter muro. Eu não quero muro na frente, eu quero tudo aberto, não quero nem saber, eu quero aberto. Porque os meus vizinhos, quando eu mudei para cá, os meus vizinhos, na época, foram de carnaval, uma casa nossa lá há muito tempo, ela foi assaltada. E os meus vizinhos ficaram muito com medo. E eu não tinha, irmão, nem muro na frente ainda. Eu não tinha, só tinha acho que um muro de um lado, do outro lado também não tinha muro ainda. Então, realmente, quem quiser chegar a cara na minha janela, chegava. Aí os caras, não, tem que, aí eu vou botar grade, é que não sei o quê, que eu tô com medo, vou botar grade, que a gente ficar protegido, blá, blá, blá. Eu falei assim, eu não boto grade. Não, porque não vou botar grade. E eu comecei a determinar assim, ó, não tem um portão, não tem um muro, não tem, é só bater na janela que a gente atende, entendeu? E não vou botar grade, porque não sou eu que tem que estar preso, quem tem que estar preso é Satanás, e junto com essa cambada aí. E não botei grade, irmãos. Muro significa proteção. Muro significa segurança. Recomeçar não é fácil. Isso aqui já falei. Agora, antes de recomeçar ou antes de reconstruir, nós precisamos fazer pelo menos 4 coisas. Diga assim, 4 coisas. Antes de você recomeçar alguma coisa, antes de você reconstruir o que agora estamos falando, você precisa fazer pelo menos 4 coisas. Anotem aí ou anotem na cabeça. Primeira coisa que você tem que fazer antes de reconstruir ou recomeçar: orar. Orar. Tá cheio de gente que não ora para nada, ou por nada, ou só ora quando deu ruim. Deu ruim, eles viram crentes de oração. Aí até vem falar, pastor, vamos orar. Lembra que a oração de madrugada? Vamos, a gente tem que orar, pastor. Porque ele agora está passando a luta, ele quer orar. Mas quando fica tudo bem, né? Ganha o carro, ganha a casa na serra, vai embora, some. Aí depois não quer saber de orar mais não. Antes de fazer alguma coisa, você precisa orar, irmãos. Orar. Orar em todo tempo. Quer tomar aquela decisão? Ore. Quer tomar, quer reconstruir aquilo? Ore. Quer recomeçar aquilo? Ore. E peça ajuda, que o bom Pai vai te ajudar a reconstruir. Outra coisa que você precisa fazer: jejum. Cristão tem que ter vida de jejum, de palavra, de oração. Olha só, eu não sei se eu vou achar o versículo, que uns versículos para trás, acho que está no finalzinho do capítulo 1, eu não anotei. Se alguém for rápido aí dar uma lida, tem uns versículos anteriores que vai dizer, antes de Neemias tomar essa decisão de reconstruir, a palavra vai dizer que ele orou, ele jejuou e também orou. Versículo o quê? 4? No 1, capítulo 1. Aqui, isso, obrigado. Antes de reconstruir os muros, o que Neemias fez? Quando ouviu essas coisas, que ele ouviu que a cidade estava destruída, sentiu-se, senti-me e chorei. É normal chorar, irmãos. Quando a gente vê casas que foram destruídas pela água, pelo vento, não sei o que, perderam isso. A pessoa se sente e chora. Chorar, às vezes a gente precisa. E aí você chorou, tá bom, chorou, tá, beleza, sei o que. Opa, ponto final no choro. E bora fazer o que agora? Aí a palavra vai dizer o que Neemias fez. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Isso que o crente precisa fazer. Outra coisa que o cristão precisa fazer para reconstruir ou recomeçar: criar estratégias. Se não está dando certo daquele jeito, você tem que mudar a estratégia, irmãos.
quero fazer aquilo, não como fazer, tem que mudar as estratégias. Ah, eu quero estudar, mas eu trabalho, e agora como é que eu vou fazer com estudo, com trabalho, isso aqui? Criar estratégias. Ah, mas eu trabalho, eu estudo, não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para a igreja, não tem tempo de orar, não tem tempo de fazer nada. E aqui, cria estratégias. Existe a madrugada para quê? Existe a hora do almoço para quê? Existe o tempo para quê? Crie estratégias. Para que você possa reconstruir. E por último, você precisa pegar as armas ou as ferramentas certas para aquilo que vai trabalhar. Não adianta pegar lá o multímetro do pastor João para fazer massa. Não vai adiantar de nada. Vai medir a eletricidade do cimento? Não tem como. Só vai construir, ou você tem que ser igual aqueles caras doidos que eu estou assistindo no YouTube, que eles fazem piscina de barro. Quantos já viram isso? Os caras ficam lá, não, eu agora fico doido, já fico cansado só de começar a ver aqueles caras trabalhando, fala assim, eu já estou cansado, irmão. Eles cavam, aí corre lá, pega barro e joga cinza, amassa com o pé, e não sei o que, aí vem passando, não sei o que, eu falo, nossa, eu já morri de cansaço só de ver esses caras fazer isso. Para mim tem alguma empresa por trás fazendo aquilo lá, irmão. Tem alguém ajudando aqueles caras lá, não é possível. Mas tem que ter as ferramentas certas. Se você quer fazer algo, mas não tem as ferramentas certas, fica ruim, fica difícil. É igual eu sumir com a faquinha da Paula Lara, tão arara comigo, irmãos. Porque tinha um parafusinho que eu estava para colocar no interruptor, que nem a chave de teste era pequena para isso, pastor João. Eu falei, mas miserável, nem a chavinha de teste que é pequenininha, não deu. Eu fui lá, faquinha nova da Paula, porque o Zé sumiu com a outra faca lá em casa. Foi o Zé que sumiu com a outra. E aí a Paula comprou uma faquinha novinha, e eu fui lá, deu certinho, pastor João. Aí fiz o negócio lá, cadê a faca, irmãos? Sumi com a faca. Sei lá onde foi parar a faca, se eu deixei lá fora. Mas, se a gente não tem a ferramenta adequada, você vai lá pegar a faca e sumir e a esposa ficar brava. Amém? Segundo que eu vou falar, nós precisamos nos reinventar. No ano que passou, muita gente se reinventou, não foi? No ano que passou, a pastora Marli começou a costurar. A minha mãe, eu vou contar essa. Olha, eu vou contar, mãe. Minha mãe, um dia de aniversário, pediu, meu filho, eu queria muito uma máquina de costura. Aí, quantos anos, mãe? Fala aí, mãe. Uns 3, 4 anos já. Aí eu comprei a máquina de costura da minha mãe, novinha. Tá, pai, toma, mãe. Passou um ano, máquina de costura lá. Eu falei, virou elefante branco. E tal, máquina de costura tá lá, 2 anos. Máquina de costura tá lá. Eu falei, gente. Aí um dia ela tentou pegar a máquina de costura, aí o ponto não acertava. O ponto não dava certo, a linha não puxava, e o trem, não sei o quê. Aí ficou de lado. Daqui a pouco veio minha tia, tentou mexer, nada. Aí agora, esse ano de 2020, minha mãe está costurando de 4 da manhã às 8 da noite. Na maquininha que eu dei. Um aplauso para a maquininha, glória a Deus. Tá fazendo os supplies, os jogos brasileiros, porque não é americano não, nós somos brasileiros, os jogos americanos. Precisamos reinventarmos. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu me esqueço do ano passado e das coisas que ficaram lá no ano passado e avanço para que estão adiante, ou adiante de mim. Paulo passou por grandes perseguições, dificuldades,
tribulações, porque quando ele perseguia a igreja, a Bíblia diz que ele achava que estava fazendo bem, mas o bem que ele estava fazendo não era o bem que ele queria. E quando ele começou a fazer aquilo que Deus queria, ele foi perseguido. Paulo na prisão e aqui escrevendo as cartas, dizem, olha só gente, eu quero me esquecer do que eu fiz no passado, eu quero esquecer como eu fui ruim, eu quero me esquecer como eu fui um marido ruim em 2020, eu quero esquecer como eu fui uma mulher ruim no 2020, eu quero esquecer como eu fui isso, eu quero esquecer que eu dei cana no fulano, eu quero esquecer que eu não paguei a Carlinha ainda, os R$20, eu quero esquecer as coisas, porque eu quero me reinventar, porque eu preciso começar a fazer coisas novas. Coisas novas, irmãos. Paulo estava lá, na sua jornada, na sua caminhada e no seu chamado. Reinventar, escute essa frase aí para você anotar. Reinventar não é derrota, nem um beco sem saída. É só uma chance para recomeçar. Porque tem gente que não quer reinventar. A Paula, de vez em quando, ela quer inventar uma comida nova. Aí eu digo, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, papai. Ela diz, André, hoje a comida é nova. É nova, Paula? Senhor, é mesmo? Que bom. Aí ela fez um frango. Não é que saiu bom, irmãos? Glória a Deus, novo. Porque tudo que ela faz dá certo, que ela já sabe. Mas quando ela pega o novo, eu já fico ali preocupado. Senhor Jesus, me ajuda em nome de Jesus. E ela fez um frango, ficou top, bacana. Reinventar. Então reinventar não é derrota, nem beco sem saída. É só uma chance para você recomeçar, irmãos. Teve gente que era médico e começou a fazer outra coisa. Tem gente que era engenheiro e começou a fazer outra coisa. Tem gente que não fazia nada e continuou fazendo nada. Tem gente que não trabalhava e continua não trabalhando. Então decida hoje e toma a decisão de avançar no plano e no propósito que Deus tem para você. Então escute, eu quero dar um pausa nisso aqui. A gente agora aqui está falando muito sobre reconstruir, reinventar em coisas pessoais ou materiais. Mas nós precisamos nos reinventar nas coisas espirituais. Foi o que eu disse. Você pegou o seu alvo. Qual foi a primeira coisa que você... Gente, eu de vez em quando eu me pego nisso. Eu não tenho toque nem nada não. Mas a primeira coisa que eu escrevo às vezes, eu falo assim, tem que ser as coisas do Senhor. Quantos de vocês foram lá primeiro nas coisas espirituais e escreveu primeiro do que todas as outras coisas? Tem alguém que fez isso? Fala para mim. Fez? Isaac fez. Ciliana fez. Não escreveu ainda. Já dei a dica, né? Agora fica mole, né? Foi o pastor, agora eu vou lá logo direto, porque é esperto, inteligente, vai logo no negócio. Eu primeiro vou nas coisas espirituais, irmãos. Depois eu vou para as coisas materiais. Agora tá cheio de gente querendo o ano de 2021, querendo tantas coisas materiais e pessoais, mas ainda não pediu nada ao Senhor espiritual. Nada. Não pediu um cântico novo, não pediu uma unção nova, não pediu uma experiência nova, não pediu nada espiritual, mas no material já pediu um monte de coisa. Não, esse ano vou isso, esse ano aquilo outro, esse ano aquilo outro, nem também botou assim, ó, Senhor, esse ano eu vou trabalhar muito no teu reino, nem botou no papel. Aí Deus olha, irmãos, Deus olha a intenção do coração. Aí sabe o que diz? Vá lá em Jeremias 29, 11. Ainda dentro de se reinventar. Jeremias.
29:11. Se você prossegue no plano espiritual do propósito do Senhor, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, o que você já pensou em recomeçar espiritualmente? Vindo agora para o início da mensagem, se tornando final. E por último, nós precisamos recomeçar. Vou ler uma história que todos conhecemos. A banda pode ir subindo aqui já. Depois o louvor sobe. Lucas 15. Todos conhecem. Lucas 15. Nós vamos falar de alguém que precisou recomeçar. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo, digo mais novo. Eu estou falando para você repetir que é bom que você acorda. Digo mais novo. Sabe o que me faz lembrar? Que os mais novos sempre erram mais do que os mais velhos. E você não ouve sua mãe, você não ouve seu pai, você não dá ouvidos aos mais velhos, os mais experientes. E na maioria das vezes, os mais novos erram mais do que os mais velhos. Você que foge da Cirliana, Deus está vendo. Eu não fujo não. Na hora que ela vem assim para mim, assim ó, eu já, vamos lá, bora. Os mais novos estão cheios de erros, porque acham que são os donos da razão. Esquecem de lembrar que os pais, os mais velhos, o pastor, mesmo sendo novo, porque eu ainda estou nos 30 e tantos, mesmo sendo novo, você não tem coragem às vezes de pedir ajuda ou opinião em alguma coisa. E quantas vezes pede, eu digo, às vezes muitos de vocês não fazem. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A maioria dos mais novos, não todos, são irresponsáveis. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Diga assim, passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher os estômagos com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui me faz lembrar o que eu preguei na quinta-feira. Às vezes Deus permite que ninguém te dê nada, para que você lembre que você precisa recomeçar e voltar para casa. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei
a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Tem muita gente, ou são poucos os que voltam, porque voltar é difícil. Sabe por que voltar é difícil? Porque você não quer lembrar que você comeu num prato bom, uma comida boa, e você largou aquele prato, aquele talher, aquela cama, aquela mesa, o seu pai, a sua mãe, e foi para outro. O difícil não é sair de casa. Tá cheio de jovem adolescente querendo sair de casa. Sai de casa, varal. Sai de casa. E aí começa a luta. Porque querem sair, querem ser independentes. Ah, quando eu completar 18 anos, eu vou sair de casa. Aqui, ó. Sai de casa. O problema não é sair, mas o problema é voltar. Porque ele começa a lembrar que ele tinha tudo aquilo e agora não tem mais. E aí sabe o que é o mais difícil, Eric? Que quando volta, tem irmão, tem primo, tem parente que está dizendo: o senhor vai receber fulano de volta. Saiu perambulando por esse mundo. Olha o que ele fez, olha o que ela fez. Não acredito que papai vai fazer isso. Porque às vezes vão ter que aturar aqueles que não estão vendo com os olhos espirituais o que é um filho voltar para casa. Os apontar de dedos. Falei de Noemi também. Lembra, as mulheres estavam lá. É Noemi? Olha, quando estava aqui o banquete, estava aqui. O negócio ficou ruim, foi embora para Moabe. Lá comeu, desfrutou. Agora que é ela voltando. E como volta Noemi? Amarga, amargurada. E tendo que aturar a chacota das mulheres. Então ele, pondo ele no caminho, voltou e disse. E aí muitas das vezes os que voltam fazem pouco isso. Eles não reconhecem que: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, Pai. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o meu pai, contra a minha mãe. Eu reconheço que errei, eu reconheço que eu falhei. Não, eles querem voltar e às vezes chora por um tempo e se deixar, daqui a pouco está querendo fazer tudo de novo. Por quê? Porque tem que haver reconhecimento que errou. Aí ele volta. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-me. Coloque um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam também um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa. Vinte e 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha o que eu anotei aqui para a gente finalizar. Como eu disse aqui, ó, a maior dificuldade não é sair de casa.
Mas às vezes a maior dificuldade é voltar para casa. A maior dificuldade não é morrer. A maior dificuldade é reviver. E é como a Gleice disse no vídeo dela. Quando Jesus morreu, acharam que tinha dado tudo certo. Morreu aquele que se dizia o Filho de Deus. Ah lá, acabou com tudo. Se até Jesus revive e recomeça, por que você não vai fazer isso? Jesus ressuscitou. Estava morto. Não estava morto? Morto. Ele reviveu e voltou. E todo olho teve que ver. O véu se rasga, a terra treme. Jesus ressuscitou. A maior dificuldade é recomeçar. Quando às vezes nós tivemos péssimas escolhas. Tem muita gente querendo voltar para casa, mas não sabem como fazer isso. Tem gente que quer voltar, mas não sabe como fazer. Gente que um dia estava morrendo de fome e agora está com medo de comer no prato que havia comido antes. Então, não se trata de voltar para casa, e sim para o Então, não se trata de voltar para casa, e sim voltar para o pai da casa. Fica de pé para você começar a entender, para a gente encerrar aqui. Tem gente que está arrumando, escuta isso, tem gente que está arrumando as suas desculpas para não voltar para o Senhor. Tem gente que está arrumando as suas desculpas para não voltar para a casa do pai, para a casa da mãe. Tem gente que está arrumando as suas desculpas porque ainda não recomeçou, porque ainda não reconstruiu. Mas esquece que o dono da casa, enquanto você arruma desculpa dizendo que como eu vou voltar se as minhas roupas estão sujas, eu estou fedendo, e o pai está assim, ó, eu só estou esperando ele voltar porque eu tenho roupas novas para dar. Ah, você não entendeu não. Enquanto você continua arrumando desculpa que você não quer voltar, mas o pai está esperando assim, ó, quando ele voltar, eu tenho roupas novas e limpas e cheirosas para ele, mas ele está arrumando desculpa para voltar. Pastor Marli, enquanto ele está dizendo, olha, como que eu vou voltar? Eu estou com fome, não tenho o que comer. E o Senhor, o pai está dizendo assim, ó, eu só estou esperando ele voltar porque eu vou matar um bezerro bem gordo e vou preparar um grande banquete na hora que ele chegar. E você continua arrumando desculpa para não voltar. Enquanto você está preparando as suas desculpas para voltar, o pai está preparando uma festa esperando você voltar. Ou ele está esperando o seu retorno. Eu não sei se você entrou aqui hoje cheio de desculpas para recomeçar alguma coisa na sua vida. Ou se você está cheio de desculpas para recomeçar ou retornar para a casa do Pai. Essa vai ser a sua chance.